vamos lá? Estamos com 8 pessoas aqui, aí quem for entrando vai acompanhando também. E a gente vai fazer um papo maravilhoso hoje, né, Thaís? Espero, um bate-papo bom. Isso, então, bem-vindos e bem-vindas, todas que estão aqui com a gente hoje para essa live. Hoje quem vai conduzir e assumir o palco é a Thaís Coelho, que está aqui com a gente. Ela é fundadora e criadora, né, do Trocando Ideias, que é um projeto maravilhoso que ela vai contar um pouquinho mais para a gente no decorrer desse momento precioso que a gente vai estar construindo aqui. Vamos falar sobre formação de leitor na escola, inserção da leitura e a importância dentro da sala de aula também. Então, Thaís, se puder falar um pouquinho de você, vamos lá. Estamos aqui, estou aqui para te apoiar. Ah, uma última coisa. Quem tiver dúvidas, comentários, pode estar colocando no chat, que eu estou acompanhando tudo aqui e vou estar transmitindo para a Thaís, tá? Bom, boa tarde, quero agradecer o convite, participação aí com vocês nessa maratona de verão, o educacional, que eu também admiro, passei a admirar ainda mais há pouco tempo, quando eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho mais de perto de vocês, contribuindo aí com a formação dos consultores em língua portuguesa, então é uma grande alegria estar aqui, assim como a Carol falou, não é? Eu sou professora. Eu atuei dentro da sala de aula no ensino fundamental, últimas séries de educação infantil e também ensino fundamental durante aí 20 anos, e sempre pensando em projetos, em sequências didáticas que pudesse de verdade contribuir com a formação de leitores, de escritores, não é? E agora eu estou à frente do Trocando Ideias, que é uma organização que busca realmente encontrar espaços e oportunizar esses espaços de troca de experiências dentro das escolas, ou agora em formato online também. Então, eu costumo dizer que de todos os cursos, formações que a gente faz, que a gente corre atrás e gosta, e está sempre buscando, não é, uma forma de aprender mais, de estudar, os momentos mais ricos, acho que o que eu mais aprendi foram com os meus pares. Foi ali naqueles momentos de troca na sala dos professores, quando a gente bate na porta e pede ajuda uns dos outros. Então, que a gente possa aqui tornar um pouquinho desse ambiente também, né? Assim, na medida do possível, participando pelo chat, ou mesmo quem for assistir depois. Eu estou sempre super disponível para pensar junto, para pensar sobre outras situações, outras ideias. Então, fiquem muito à vontade para escrever aqui ou mesmo depois nos comentários ou por e-mail, e a gente consegue pensar junto, né, sobre essa formação tão importante e da nossa responsabilidade nesse processo. Você quer que eu possa começar o assunto, Carol? Isso, se você quiser começar, em seguida a gente vai acompanhando aqui. Então tá bom, eu peço desculpas aqui, eu tô com uma cachorrinha bem idosa, de vez em quando ela aparece, ela quer falar junto, se incomodar muito, vocês me avisam, e eu já tenho uns truquezinhos aqui para ela acalmar. Vamos lá. Bom, eu pensei em abrir essa conversa com vocês, pensando um pouquinho sobre por que a gente pensou em formação de leitores desde sempre para sempre, né? Então, é, quando que a gente começa, quando que a gente aprende a ler, quando que a gente conclui. Então, essas questões a gente sempre escuta na escola, com os pais e também com os educadores, né? Essas dúvidas de quando ensinar a ler, quando é que eu devo incentivar a leitura, como que eu devo incentivar a leitura. Aí eu trago aqui para que a gente possa pensar um pouquinho que ainda na gestação há pesquisas que apontam que nós já somos afetados pelas leituras que os adultos fazem para a gente, né? Ainda quando a gente está dentro ali da barriga da mamãe, quando a gente está nesse momento ainda o intrauterino, a gente já tem pesquisas que apontam isso, né? Que já somos afetados por essas leituras que são feitas para a gente, seja pelo som dessa leitura, da voz da pessoa, pela entonação, pelo ritmo da leitura, ou por aquilo que realmente está sendo dito, né? Então, o tanto de coisas que ali a gente já está sendo afetado. Então, a leitura, ela sempre nos afeta, né? Depois a gente pode pensar ainda no bebezinho, quem já tem, depois vocês podem comentar, quem já presenciou essa situação
de ver bebezinhos imitando, né? Eu pego um livro, muitas vezes eu tenho um vídeo do meu filho que a gente usa até informação, pega lá o livro de ponta cabeça e senta na mesma cadeira que a gente tinha o costume de sentar e fica babuceando, mal sabe falar e faz aquela postura. A gente fala que isso é um comportamento leitor, né? E pega o livrinho e fica papapi, papapá. Quem já teve a oportunidade de ver isso, mostra que realmente já, né, os bebês eles já são afetados por esse ambiente leitor, por essa leitura, por esse adulto que traz para ele um modelo leitor. Então a gente está sempre aprendendo ali, por isso que a gente pensou nesse assunto hoje, para discutir aqui com vocês. Estamos sempre aprendendo a ler, isso é um processo que nunca termina. Tem até um livro que a gente tem usado muita informação, não sei se vocês conhecem, o Daniel Goldin, essa coleção maravilhosa do Pulo do Gato, depois eu posso escrever para vocês, é a coleção Gato Letrado, a gente usa bastante, porque é uma coleção maravilhosa, são vários autores. E o Daniel Godin, ele fala, assim, até queria trazer para vocês, né, essa questão de que a gente está sempre aprendendo. Então, a relação com os livros, ele diz assim, não começa com a leitura. Os livros não servem somente para ler, né? E ele traz essa ideia de que são objetos carregados de valores afetivos. São objetos que cheiram, que pesam, têm textura. Por isso que tem tanta gente, tem gente que já conseguiu migrar lá para os e-books da vida, mas o quanto que a gente conversa, eu preciso, tem livro que não adianta, até leio algumas coisas online, mas eu preciso, porque é isso que ele traz, né? Eles têm, são objetos que têm textura, que têm cheiro, que pesam. E aí ele traz essa ideia de que são associados a vozes e pessoas que geram situações e que as recordam. Então, quando a gente encontra, se relaciona com o objeto livro, há algo que a gente às vezes nem tem consciência, mas que remete a pessoas, a situações que a gente recorda. É, adultos que nos trouxeram algum tipo de referência, que nos deram algum tipo de referência, né? E aí ele traz essa ideia que também são lidos e que adquirem valor por suscitarem as mais diversas apropriações. Então, que apropriações são essas? Eu trago aqui para a gente discutir um pouquinho isso. Quais são esses valores e quais são essas apropriações tão diversas que envolve toda a relação da formação do leitor e o quanto que a gente explora essa situação dentro da escola ou não, né? Quanto que a gente poderia explorar essas situações essas práticas de leitura, porque muitas vezes a gente acaba vendo assim algumas questões na escola muito enraizadas e a gente fica sempre naquelas mesmas práticas. E o que a gente tem buscado nas formações é encontrar abrir esse leque de possibilidades, de práticas de leitura e de escrita, porque ler é muito complexo. Ler não basta ali uma habilidade apenas para ler, né? Então, implica e é um processo longo, um processo árduo. Então, a gente tem que parar um pouquinho para pensar nessa ideia de que, então, ler é para alguns, ler é fácil, ou para alguns é fácil, para outros é difícil. Não sei, a gente tem um pouco dessa impressão. Mas o fato é que qualquer jornalista, pessoas que vivem realmente da escrita, professores, pesquisadores, vão dizer para a gente que escrever é difícil, é árduo, é sofrido, né? E às vezes na escola a Sim. gente leva essa ideia de que é prazeroso. Tem sim, a gente tem que encontrar o prazer. Mas entende, não é só habilidade ali, nem sempre é prazeroso. Tem hora que a gente vai e volta e precisa de alguém para ajudar a gente a entender aquele texto, não é assim? Então, para que a gente possa pensar como que funciona a leitura na vida adulta, na vida real, e encontrar formas, então, estratégias didáticas para desenvolver esse tipo de habilidade desde a mais tenra infância, desde da educação infantil, desde os bebezinhos, porque aí é que a gente vai conseguindo realmente, essa formação, ela é, como eu disse, a longo prazo, né? Não dá para a gente esperar ter uma idade para então, não, porque são muitas habilidades, é tudo muito complexo para a gente esperar o momento. E a gente vai adequando o que é possível, o que é adequado fazer com bebês, o que é adequado fazer com adolescentes, né? As estratégias têm que ser diferentes, não dá para ser as mesmas, né? Sim, Thaís. Essa tua fala me lembrou um trecho muito específico de um livro que eu li no primeiro semestre, na primeira aula da Faculdade de Letras, que é a da Michelle Petit,
que é A Arte de Ler ou Como Resistir à Adversidade. E em que ela fala uma coisa que me marcou muito, muitíssimo, que quando ela diz que a leitura é o que acontece quando os olhos saltam do livro, né? É uma citação indireta, me perdoem os erros aqui, mas e eu levo isso muito para minha vida e passo muito para quem eu sou uma pessoa que por natureza lê bastante há bastante tempo e tive na minha infância a oportunidade, o contato com bibliotecas, com livros, tive essa oportunidade, né? E isso é muito interessante, porque quando me perguntam, nossa, como você lê tanto? Como você lê isso, lê tal coisa, lê algum livro junto com outro? E eu sempre me lembro dessa frase. A leitura não é apenas pegar aquele livro e se agarrar a ele, ponto final. Eu penso o seguinte, que a gente faz daquele livro um amigo, então tudo isso que você vem dizendo na tua fala, de que o livro ele é repleto de sentimentos, ele é repleto de afetividades, me lembra muito isso, né? Que a leitura é o que acontece quando salta os olhos da página do livro. E tudo que vem acontecendo com a nossa leitura de mundo também. Uhum. Interessantíssima a tua fala, porque me lembra também da minha afilhada, que tem 2 anos e não pode ver um livro na minha mão que já pega. E vem fazendo tudo isso que você nos disse agora. É muito interessante a gente observar, às vezes as respostas, né, para tantas dúvidas que a gente tem de prática mesmo, de didática, às vezes eu faço esse tipo de reflexão, sabe? Quase sempre eu faço esse tipo de reflexão, que é para encontrar a resposta, olhar como é que funciona no contexto social, como é que as práticas acontecem na vida real e com propósito comunicativo, não só didático, porque daí você vai encontrar as propostas didáticas adequadas, mas elas têm que caminhar de mãos dadas, entende? Então, eu acho que a gente precisa realmente compreender, né, essas diversas práticas de leitura para encontrar estratégias potentes estratégias potentes didáticas, escolares, para desenvolver cada uma dessas habilidades, né? A Michelle Petit, ela também faz parte dessa coleção, o livrinho dela não está aqui, mas está aqui perto, também é maravilhoso, e são citações que fazem realmente a gente parar e pensar, né? Traduz um pouco do que a gente sente. Agora, quando você traz a sua experiência também com a sua sobrinha, e eu trago com o meu filho, se a gente observar ao longo do desenvolvimento, as crianças são curiosas, elas querem, tem até o livro, Pelo Direito da Yolanda Reis, que ela fala pelo direito de morder os livros, né? E aí traz essa ideia das crianças pequenas pelo direito delas ali de pegar, de morder, de estragar, porque são momentos, são fases, então a criança é curiosa, ela quer mexer. Agora a gente observa que é isso que preocupa, por isso que eu falei desde sempre para sempre, porque é como se esse gostar de ler parece que ele vai diminuindo com o passar do tempo. Raras exceções, pessoas que se encontram assim, encontram aquele gênero que mexe comigo e realmente encontram um sentido na leitura, mas infelizmente, a via de regra é que esse gostar, ali perto dos 11, 12 anos, ele começa a sumir, né? E na escola começa a virar algo doloroso, sofrido, árduo, desgostoso, obrigatório. E aí a gente precisa começar a refletir por que que isso acontece, né? Será que a gente vai realmente desenvolvendo essas habilidades de leitura em todos os sentidos, né, desde a educação infantil, fundamental? Uma das práticas que eu queria trazer aqui, não sei se a gente vai ter tempo para aprofundar esse assunto, mas acho que vale a pena comentar agora, por exemplo, a leitura compartilhada, né? Um tempo atrás, no finalzinho do ano passado, eu fiz uma live lá no nosso canal também que a gente tem do YouTube. Eu recebi a Fátima Fonseca, que é da comunidade SEDAC, uma grande amiga, muito sabida e formadora aí de professores, de formadores. Ela fala muito da leitura e nós falamos sobre essa questão do final do ciclo do ensino fundamental. Por que que ali em quarto, quinto ano, esse gostar, essa leitura, ela começa realmente a dissolver, parece, sabe? São só alguns que Hum. se continuam. E a gente fez uma reflexão e ela trouxe essa questão, né? Por exemplo, a leitura compartilhada, que é aquele momento que todo mundo tem o mesmo livro e que o professor vai lendo em voz alta e os alunos vão acompanhando o texto. Por que que a gente para de fazer isso depois que todos já sabem ler convencionalmente?
Então, tem práticas que a gente entende assim, enquanto está se alfabetizando, enquanto não ler convencionalmente sozinho, parece que a gente faz uma série de estratégias, de intervenções. Aí a criança começa a ler sozinho, agora ele só vai ler sozinho. E não é assim, né? Não tem um monte de clube de leitores de adulto? Por que que tanto adulto gosta de participar de clube de leitores? Se ele já sabe ler, por que é diferente você ler junto com alguém, você escutar aquele outro, né, lendo, e você consegue entender partes que você não tinha entendido sozinho. Então, eu acho que a gente precisa pensar nessas práticas e encontrar essas respostas, sabe, Carol? Por que que a gente para, né? É, será que não são a escrita, por exemplo, coletiva, que está atrelada à leitura, né? A gente fala, não dá para desvincular a leitura da escrita. Então, também são práticas que parece que a gente para de fazer depois que todo mundo já escreve bem ou já escreve de uma forma convencional, não faz mais texto coletivo, por exemplo, né? Uma coisa que me provocou desde o momento que eu li a escolha pelo título aqui da live, né, da formação de leitores, desde sempre para sempre, e também envolvendo a tua trajetória na formação de professores, e, por favor, me corrija aqui, tá? Mas em relação a essa segunda fase do fundamental, né? Na tua experiência, você teve que formar leitores que já eram professores, porque um professor não necessariamente vai ser um leitor. E acredito eu que para você formar leitores ali na sala de aula, você também precisa ter um leitor à frente, ou um leitor que esteja engajado em querer ser ainda mais um leitor. Se você puder falar um pouquinho para a gente em relação a isso, mas uma dúvida que vem me provocado, sabe? Como qualquer assunto, né? Quando a gente fala de formação de adultos, formação de professores, como qualquer assunto, Carol, a leitura também passa por esse processo de desenvolver primeiro na pessoa essas habilidades, para que ele possa também formar outras pessoas. Nunca é uma formação com uma receitinha do que você tem que fazer com o aluno. Você até pode fazer isso, mas isso não vai transformar de fato a prática. Só transforma mesmo quando a gente se transforma. Então, outro assunto que a gente tem discutido muito é, por exemplo, autonomia. Né? É o que eu me debruço no estudo, no mestrado, autonomia moral. Como é que a gente conquista, né, ou atinge essa questão dessa autonomia de conduta, de sermos éticos. Pô, como é que você vai fazer uma formação dessa sem antes parar e pensar sobre o seu próprio processo de inteligência emocional? Então, a leitura também não tem jeito, né? A gente fala sobre a escola, a gente fala sobre o estudante, mas só tem potência quando nós também vamos nos tornando leitores melhores, né? E com mais frequência. O meu processo foi assim, né? Na pós-alfabetização, foi um salto. Ali eu realmente vejo que dali para frente eu me tornei de fato leitora, assim, de literatura. Eu lia muito textos para estudo, né? Textos que são textos diferentes. E literatura mesmo foi a partir dali, né? De você encontrar um gênero e falar, nossa, eu gosto disso, aquilo não, vou. E aí, uma coisa muito interessante são as indicações literárias. Por que que a gente não põe isso na escola também, dá com os alunos, né? Vamos indicar, vamos fazer indicações, rodas de leitura, mas também indicações literárias. Que não é ler para escrever, sabe aquela coisa assim, tudo que eu leio, eu preciso entregar alguma coisa para o professor, né? A gente sempre atrela isso. Parece que a gente tem a mania, o professor, a escola, eu falo como professora, porque eu fiz muito isso, e me controlo para fazer diferente, ainda como professor, como formadora, porque a tendência é a gente reproduzir essas coisas automaticamente. E aí parece que a gente quer ter o controle, sabe? Eu preciso controlar o que você está lendo. Não basta eu te indicar um livro, eu preciso ter o controle se você leu mesmo. E aí, para eu ter o controle e garantir que você leu mesmo, a gente cria avaliações, trabalhos para serem entregues. Eu não estou dizendo que nada disso a gente vai fazer, mas a leitura não pode estar sempre atrelada a isso. Né? A gente precisa mostrar também, poxa, deixa eu falar sobre o livro um pouquinho, como é que foi, aqui vou contar do que eu descobri desse Daniel Goldin, vou contar o que eu descobri sobre a vida, por exemplo, né, desse autor e outros livros, aí a gente se interessa, nossa, acho que eu vou ler outro livro dessa pessoa, eu gostei,
né? Não é assim que funciona. Sim. A gente lê um texto e Aconteceu fala, muito nossa, isso comigo, sabe? No ensino médio, a gente fazia algumas rodas de leitura e rodas de mais um compartilhamento de experiências, sabe? E foi uma virada para mim, assim. Eu não gostava de ler quadrinhos, não gostava, achava um tédio, achava péssimo. Tava ali com 17 anos, achava assim já o ó do Borogodó. E quando o professor fez a gente ler Persépolis, da Marjane Strapp, e então ele fez uma roda de conversa com a turma a partir da nossa leitura. A partir dessa experiência, eu quero te fazer outra pergunta, tá? Mas qual que é a questão? Essa roda de leitura, por conta dessa experiência que a gente teve coletivamente, ela fez, inclusive com pessoas da minha turma, foi tão impactante, tão emotiva a leitura desse livro, que eu vi um professor chorando em frente à turma, eu vi colegas chorando em falar da história, e eu mesma me vi numa situação tão emotiva e pensando, eu li esse quadrinho em horas, eu sentei e li de uma vez só. E aí continuei lendo os livros da autora, né? Eu entendo que naquele momento a prática do professor, de certa forma, era avaliativa, porque a uhum, roda de conversa ela tinha um uhum, escape que era exatamente cada aluno tinha que falar pelo menos uma vez para que soubesse que leu o livro. uhum. Mas queria que, às vezes, né, na sua experiência, você me trouxesse para a gente aqui que está tá assistindo esse bate-papo, né, em relação a como tornar a prática da leitura de modo avaliativo, não só o livro em si. Isso que você disse de, eu preciso saber que você realmente leu aquilo. Mas talvez, como que a gente está trazendo para dentro da escola, qual que é o papel do professor dentro da sala de aula em trazer a prática da leitura inserida no contexto daquele aluno, no contexto da turma em si, sabe? Uhum. De maneira também avaliativa, porque a gente está falando de realidades escolares que precisam avaliar, né? Que precisam trazer essa perspectiva avaliativa para dentro da sala de aula também, para poder levar o seu ano letivo vigente, né? Não sei Uhum. se eu me fiz clara aqui. Não, é porque é importante o ponto que você traz, porque assim, a gente tem que tomar cuidado para não cair então só numa questão, né, esquecer do direito que o aluno tem, porque a leitura é um direito, né, e do direito que o aluno tem de desenvolver todas aquelas competências e habilidades que a gente sabe que a escola tem o dever de oportunizar, né? Não é ela que vai desenvolver, mas de dar oportunidade e de garantir uma aprendizagem significativa. Então, é muito importante o ponto que você traz. Mas para responder isso, a gente precisaria pensar em todas as modalidades e todas as habilidades que envolvem a leitura, porque daí você vai criando estratégias avaliativas ou instrumentos avaliativos diferentes. Então, por exemplo, uma das habilidades é realmente a gente ler para encontrar informação, né? É uma leitura diferente de quando eu leio o Daniel Goldin. Eu estou fazendo uma leitura para buscar uma informação. Então, aí a gente pode fazer perguntas, né, sobre aquele texto, pode ter uma pergunta e uma resposta, porque eu estou. Então, a gente tem que pensar nessa ferramenta, nessa estratégia que o professor criou, o que ele consegue avaliar? Qual dimensão da leitura ou do leitor ele consegue avaliar? Você não vai ter uma ferramenta só para avaliar se ele é um bom leitor. Né? Bom, o que é ser um bom leitor? Tem pessoa, eu conto isso, quando eu entrei no mestrado, eu, pedagoga, fui parar em psicologia escolar. Parece que eu não sabia ler, porque eu me deparei com textos científicos e eu não sabia escrever. Porque eu tinha que escrever aquilo que eu sempre soube escrever, daquela forma de educador, que você vai, escreve uma coisa romantizada e citam aqui. Não servia. Era uma escrita muito bacana, legal, mas aqui não serve. Né? Minha orientadora que eu tanto amo falou: Isso é ótimo, mas aqui não serve. Você vai ter que escrever de uma forma científica, uma escrita. E aí eu fui aprender a escrever. Né? Então, assim, e aí como é que a gente faz para desenvolver isso na escola? Por exemplo, se a gente for perguntar aqui, todo mundo gosta ou tem facilidade de ler texto? Sim, eu sempre pergunto essa informação. Um dos primeiros textos que aparecem, assim como não gosto, são artigos científicos. Algumas pessoas não gostam também de ler jornal, mas você vai perguntar por que que não gosta? Porque às vezes não consegue entender, não compreende bem, né? Nietzsche, a gente podia falar, o Saramago, que não põe pontuação, ele não usa parágrafo.
E aí a gente vai ler e fala assim, gente, não estou entendendo nada, né? Porque na escola a gente aprende que, então primeiro tem que usar o parágrafo, não pode passar. Não é assim que funciona, né? A gente deveria investir em mostrar para os alunos o impacto que a escrita tem naquele que está lendo. Na intenção do escritor, na verdade, o escritor sempre escreve para alguém com propósito. E onde estão os propósitos de escrita na escola? Elas quase nunca estão atreladas ao leitor. Por isso que a gente não gosta de ler. Porque a gente não pensa nessa via de mão dupla, que sentido que eu quero causar, que efeito eu quero causar naquele que vai ler. E aí eu tenho uma prática muito interessante que eu queria sugerir para vocês, que é a análise de textos bem escritos. Né? Foi esse trabalho que eu fiz na minha pós-graduação em alfabetização, com a maravilhosa Beatriz Gouveia, que me orientou. E aí eu descobri uma prática que eu nunca tinha usado antes, né? De usar a análise do texto bem escrito como um processo da revisão de um texto. E aí, o que seria isso em linhas assim bem rápidas, né? Quando você lê, aí por isso que eu estou trazendo, é uma outra estratégia de leitura. Quando você traz um texto para que os alunos possam analisar o jeito, os elementos que aquele autor escreve e de que forma que aquela escrita pode me ajudar a escrever melhor, né? Então é uma leitura diferente. É uma leitura que você vai precisar, e aí você consegue avaliar. Às vezes, na escrita do aluno, você vai avaliar a leitura dele, entende? Às vezes é numa roda de leitura, às vezes é numa indicação literária. Outras habilidades eu vou ver mesmo com perguntas e respostas. Mas essas perguntas precisam ser é, é, reveladoras, não aquelas perguntas simplesmente de. Às vezes você nem precisa ler o texto para encontrar a resposta, entende? A Fátima trouxe uma questão muito interessante na nossa live, de uma menina que ela conta de um projeto que ela faz parte, que tirava 10, que tinha ido super bem, era de livro, e era prova de livro, essas coisas todas. E ela revelou, ela confessou que ela nunca tinha lido nem o livro inteiro. Então, que tipo de pergunta é essa que o professor está propondo para os seus alunos? Que tipo de ferramenta de avaliação são essas que nem sequer a criança precisa ler para ir bem? Entende? Sim, e essa fala em específico me lembra que nos cursinhos pré-vestibulares é uma prática comum trazer redações nota 1000 para que o aluno leia e escreva melhor, né? E acho que essa prática que você está trazendo, ela pode ser amplamente utilizada dentro da sala de aula, né? Não só no cursinho pré-vestibular, não só para aprender, entre aspas, a fórmula da redação do Enem, né? Mas para que a gente possa aprender, no geral, a escrever bem. E também se desmistificar e se desvincular do medo, né? Quantos estudantes que chegam na universidade falando que não sabem escrever bem? E isso a gente vê muito na área de exatas, principalmente, né? Estudantes que trago assim pela minha vivência universitária de hoje, sabe? De que eu vejo colegas assim das áreas de exatas que falam, se for 10 páginas de conta, eu faço tranquilo, mas se eu precisar escrever um artigo acadêmico, que problema que vai ser? E aí muitos recorrem, né, a trabalhos de revisores, preparadores de texto, mas porque muitas vezes não tiveram dentro ali da formação inicial, né? Esse incentivo e talvez esse espaço seguro para poder se desenvolver e desenvolver essas tantas habilidades que você vem trazendo para a gente. Sim, até porque a leitura de enunciados matemáticos, por exemplo, é um outro tipo de texto, né? Que requer outras habilidades para o leitor. E a gente não trabalha isso. Né? A gente tem desmistificado muito essa ideia numa formação que a gente faz também continuada em matemática, de que o aluno ele é bom de matemática, ele só não entende a situação problema. Quando que a gente não escuta isso, né? Ele não entende, ele vai mal em situação problema, mas não é porque ele não é bom em matemática, ele não é bom em português. E você fala, não é por aí, porque a leitura ela é de todos, deve ser abraçada na escola por todos os professores. A gente tem falado numa formação continuada de práticas de leitura e de escrita, é,
para todos os professores, não só o professor que trabalha com a língua portuguesa, porque o professor de ciências também precisa ajudar esse aluno, esse estudante, a entender um texto científico, a entender um artigo ali de uma revista, de um texto informativo, né? De geografia, a mesma coisa. Como que eu ajudo o meu aluno a ler uma notícia que traz ali uma questão de um desabamento e perceber que tem geografia ali, né? E fazer as relações daquela leitura com os conteúdos de geografia. História nem se fala, mas a matemática também. A física também, o professor precisa ajudar. Eu lembro que com os meus alunos, o que mais ajudava eles a entender a situação problema é quando a gente parava para analisar a estrutura de uma situação problema, a estrutura textual da situação problema. Que tipo de informações ela costuma trazer? Quais são as informações que são relevantes para eu responder a pergunta? Eles grifavam, a gente começava a grifar. Tem uma porção de informação ali que às vezes é pegadinha ou que não faz diferença nenhuma para você responder. Então é um outro tipo de leitura, né? É uma leitura que às vezes você começa pela pergunta. Você começa lá por baixo para depois você voltar para o texto e encontrar a resposta. E então a gente precisa falar sobre a leitura para todo mundo, sabe? Para a gente desmistificar essa coisa de que a gente tem dificuldade na faculdade, muitas vezes porque não tivemos essa oportunidade de desenvolver essas habilidades na escola, não é porque eu não tenho dom. Todo mundo pode escrever bem, né? Todo mundo pode desenvolver a raciocínio matemático e todo mundo pode ser um bom leitor. Né? Agora, o que a escola está fazendo para ajudar? Eu acho que tem algum professor, professora que perguntou a respeito de vestibular, eu acho que é um pouco nesse caminho, né? Quando chega na fase do vestibular, nesse momento, muitas vezes a gente precisa ajudar esse estudante a entender, analisar esse vestibular, entender realmente quando tem pegadinha ou quando não tem, as estratégias, como é que eu faço para ir descartando, às vezes eu não sei a resposta, e eu faço o quê? Choro? Né? Ou eu vou descartando, eu leio as alternativas e começo a descartar aquilo que eu tenho certeza que não é. Então, a gente precisa também ajudá-los a ter esse jogo de cintura, né? Agora, como você falou, tem que ir além, né, do vestibular. Eu vejo, assim, às vezes escolas que se propõem sempre a produção de texto, tem que ter lá não sei quantas palavras, quantas linhas, porque quando for vestibular, ele vai precisar estar preparado a sistematizar. Tudo bem, é válido, mas e o momento de escrever com criatividade? Ele nunca vai ter? O momento de escrever, se ele quiser fazer um livro de 500 páginas, ele não pode? Então a gente começa a limitar a escola ao vestibular, e isso é triste, né? Porque daí você não vai formar leitores, escritores competentes, você vai formar pessoas que vão passar no vestibular, né? Sim. Thaís, temos aqui uma pergunta no chat da Drica Lopes, que é o seguinte: como trabalhar no ensino médio pré-vestibular as obras pedidas no Enem e vestibulares, que muitas vezes são de difícil compreensão para os adolescentes? A gente acabou falando um pouquinho sobre essa questão da compreensão e etc. E eu aproveito a complementar aqui o que a Drica trouxe para a gente, que é uma pergunta, né, que vem me rondando também, não sei se você vai abarcar tudo, mas vamos por partes, né? Que muitas vezes, essas obras mesmo que são pedidas no vestibular, né? Nos vestibulares no Enem, elas vêm também desse mito de que o leitor adolescente, ele não vai conseguir, ele não vai querer, ele não vai É ter, verdade. muitas Não vezes, a vai gostar, capacidade, não vai gostar de ler uma obra clássica, né? Que é o é, que geralmente é pedida no Enem, nos vestibulares. A gente vê aqui na UFPR, né? Eu falo aqui de Curitiba, que ultimamente tem tido um impulso de pedir algumas obras mais contemporâneas. Mas ainda assim, os clássicos, eles são clássicos, eles estão sempre aí. Então, sim. acho que abarca É, essas duas questões aí. eu vou tentar. Se eu me perder na resposta, vocês me retomam. Mas, assim, um dos desafios que a gente enfrenta, acho que os professores aí que, que estão, né, envolvidos com o ensino médio, um dos grandes desafios, acho que vem por conta de erros anteriores, assim, ou falhas anteriores. Então, por que que a gente espera para ler clássicos só no pré-vestibular? Por que que a gente não lê clássicos no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano do ensino fundamental, né? Por que que a gente sempre apresenta resumo?
Então, vai ler um clássico lá para segundo aninho, terceiro aninho do fundamental, pega um resumo, pega um autor que escreve aquilo de um outro jeito. Então, são uma série de práticas que a gente vai colocando na escola que chega no ensino médio e realmente esse professor enfrenta um grande desafio de alunos que muitas vezes não são leitores, que nunca tiveram contato com aquele tipo de literatura difícil, árdua, que foi o que eu falei, a leitura nem sempre é prazerosa, né? Que não sabem nem por onde começar a leitura, que não entende às vezes o contexto. Ai, gente, que às vezes não entende o contexto daquela produção, o contexto daquela escrita, né? Então, a gente precisa pensar o que, que vai ajudar esse aluno a entender esse texto. Uma das coisas que a gente deveria fazer, ou poderia fazer, é apresentar esse contexto de quando isso foi escrito. Aproximar esse estudante a esse tempo, sabe? Aquele tempo, aquele autor. Isso ajuda demais a gente a entender um texto, não é? Quando a gente lê, é, eu pelo menos, eu vejo isso com algumas pessoas com quem eu converso, quando você entende um pouquinho da história daquele escritor, eu estudo Piaget. Quando a minha orientadora me apresentou, né, que ele é biólogo, ele era um biólogo, pronto, sua cabeça faz assim. Já tem um monte de coisa que você lê diferente. Porque você entra, você fala, o cara era biólogo, ele pesquisava molusco. Aí já você começa a entender o jeito da pessoa escrever, por que que ela insiste em ser tão detalhista. E às vezes na escola a gente não traz esse contexto para o aluno. Então já fica difícil, porque ele vai ler no escuro, né? Então, e aí eu acho que o professor precisaria selecionar os textos que ele vai optar para deixar ler em casa e depois discutir, os livros que ele vai optar por ler compartilhado. Esse nós vamos ler juntos, todo mundo está lá com o livro, a gente vai ler junto, porque não vai dar para fazer isso com todos, né? Os textos que ele vai apresentar, alguns resumos, né? Ou vai fazer algum colega apresentar, ou indicar, contar sobre esse livro. O texto que ele vai fazer um debate sobre aquilo, de pessoas que gostaram e outros que odiaram. Todas essas são práticas que vão ajudar esse aluno a nunca mais esquecer daquela leitura, né? E aí sim, claro, vai ter que trabalhar também com essa questão de questões de vestibular, prepará-los para o tipo de pergunta que vem. Olha, geralmente tem questões que vão fazer uma relação de um poema, traz lá um poema com uma situação real que está acontecendo. Então, fazer com que esse aluno também entre em contato com esse tipo de questão para ele não ser pego totalmente de surpresa, né? Então, assim, eu volto a dizer que eu defendo práticas que vão considerar a ideia de um sujeito que é o sujeito da aprendizagem, né? Que é o protagonista, que pensa, que faz relações. Então, a gente precisa da escuta para entender que tipo de relação esse meu aluno está fazendo. E aí, como você falou no começo da sua fala, Carol, a gente precisa também entender que nós somos modelo, né? Nós somos modelo de leitores também, ou de não leitores, aquele que já traz e já fala, então, gente, olha, esse livro aqui, vocês vão ter que ler. Entende? Só isso, você não precisa falar mais nada, né? Você já, Não sua tem cara jeito, já né? disse que Esse aquilo ali clássico vai cair no vestibular, tem que ler, gente. é obrigado, não tem jeito de, olha, então vai ter que ler, né? Então, assim, talvez compartilhar, assim, a sua sensação, olha, gente, vou contar uma coisa para vocês, não é das minhas leituras que eu mais gosto, que eu prefiro, e aí conta para eles o que que você faz quando a leitura é difícil, que estratégia você busca, né? Ah, eu vou ler um comentário de alguém, vou ler um resumo para me ajudar a entender, mas não vou ficar só no resumo, mas eu vou. Então, assim, até esse tipo de busca, a gente precisa ajudar os estudantes a aprender, né? A entender também. Então, acho que entender que a leitura, ela não é só um conteúdo, né? A gente precisa focar no desenvolvimento de habilidades de leitura, de competências, não só no Sim. conteúdo, né? Ler e interpretar. Isso é o conteúdo. É por onde eu vou ajudá-la a desenvolver aquilo que é o maior, que é a habilidade. E validando completamente o nome do teu projeto, né? Trocando ideias, porque, de certa maneira, o educador tem que estar totalmente disposto a trocar ideias com o seu educando, né? De todas as maneiras possíveis. Eu falo por experiência. A leitura de Odisseia, para mim, ela foi custosa. Eu brincava com os meus colegas assim, eu falava, gente, ler esse livro está me causando dor física. E aí, e um dia eu vi um filme chamado Questão de Tempo.
E o filme é maravilhoso, fica a Ai, é indicação. lindo, é lindo. Sim, e no meio do filme tem uma referência, né, a Odisseia. E quando eu escutei aquela referência, eu falei, eu preciso terminar de ler Ilíada e Odisseia para entender. Então é um caminho, Tá né? vendo? Aproveitando o Sim, o gancho, cinema também, a música é um caminho, o cinema é um sim, caminho, a gente só não pode substituir, né? A gente não pode substituir, às vezes a gente faz muito isso no primeiro ensino fundamental. A gente substitui o livro por um filme, por uma música, não substitui, né? Não substitui esse processo aí que dói no físico ali para você, te ajuda a compreender ou te dispara uma vontade de agora eu vou ler, mas não substitui, né? não pode substituir, principalmente para criar o hábito, né? E aqui a Angélica ela trouxe para a gente uma questão, ainda nessa linha dos vestibulares, principalmente dos adolescentes, que é o seguinte: eu vou ler o comentário para você, tá? Nesse mundo de redes sociais e apps de dancinha, como fazer para ajudar as crianças e jovens manterem o interesse na leitura? Acho que introduzi-los nesse mundo é algo relativamente fácil, mas vejo que o desafio é mantê-los nesse caminho, principalmente na fase de vestibular, com tantas leituras obrigatórias que por vezes traumatiza e os afasta dos livros definitivamente. É verdade, eu compartilho com você dessa dor, desse desafio, porque realmente eu tive uma conversa até numa outra live que a gente fez de competências do professor, né? Foi com o queridíssimo Lino de Macedo. E aí, acho que nem sei se está na live ou se foi na pré-live que a gente faz uma conversa antes, e eu falei para ele justamente essa questão que ela trouxe, né? O que a gente faz? Que agora tudo tem que se sistematizar ali em 30 segundos, em 60 segundos, um conteúdo, como que isso é desafiador, né? E aí ele falou, não dá para ficar só nisso. Isso faz parte, a gente não vai fechar os olhos para isso, porque também a escola não pode fechar os olhos para esse mundo que está em constante transformação. Então, a gente vai usar dessas ferramentas muitas vezes para atingir esse estudante, para falar a mesma linguagem. Mas existe ali alguns conhecimentos que é isso que você falou, que são camadas difíceis, né? E acho que um dos caminhos é a gente buscar desenvolver a, a leitura, o conhecimento, né, como um valor. O conhecimento, muitas vezes, ele não está na nossa escala de valor. E aí, se eu não ganho nada em troca, se aquilo não é fácil, se aquilo não é rápido, ou se eu não vou ganhar nota, ou se eu não vou me prejudicar, eu não me envolvo. Por quê? Porque não é um valor. Então, assim, é nada como você realmente ajudar esses alunos a ver o valor da leitura, sabe? A entender que tem hora que realmente vai ser difícil, a ter esse jogo de cintura para ter momentos para facilitar, porque senão também, como ela falou, aí que nunca mais vai querer pegar um livro na mão. Então, acho que é encontrar essas janelas, essas lacunas, para ler por prazer, né? Para ler alguma coisa que faça chorar, que faça sorrir, que traga um assunto como um tabu, porque a leitura, se ela não mexe, se ela não impacta, não, aí fica muito chato, né? Porque eu só leio por obrigação, eu só leio para dizer que eu li, ou para tirar uma boa nota. Eu acho que uma conversa franca também com esses adolescentes, né? Para entender ali, olha, isso é importante para aquele momento, mas a leitura não é só isso, né? Mostrar essas outras, porque é isso que vai ficar para a vida adulta mesmo, são esses momentos que você trouxe. Você viu como você encontrou na sua história o momento que mexeu com você a leitura? Você pode não lembrar como é que era lá Odisseia, o livro que a gente, nossa, que era um sofrimento só, mas a gente lembra do contexto, a gente lembra do que ela roda. Eu também me lembro do professor, gente, eu não lembro nada do livro, mas eu lembro da experiência, né, da leitura, de como é que ele se impactava com aquela leitura, né? E aí eu queria que a gente parasse um pouquinho para pensar assim, o que que você lê? Que vocês pudessem escrever no chat, eu não quero, o que que você lê hoje? Faz uma lista rapidinha aí, né? E vale tudo, vale, eu leio WhatsApp, eu leio artigo, eu leio um livro de literatura, não, eu leio jornal. O que você lê, né? E aí, quando você fizer essa lista, parar para pensar na frequência dela, né? Com que frequência você lê isso aí? Do lado de cada um desses, com que frequência você lê mensagem de WhatsApp? É a mesma frequência que você lê um livro inteiro de 300 páginas?
né? As habilidades que você... Oi, Willy, boa tarde, Uhum. quadrinhos, olha lá. A estratégia que você usa para ler isso aí que você escreveu são as mesmas? Não são as mesmas estratégias. E é aí que a gente vai precisar encontrar. O professor tem esse grande desafio de encontrar, então, bom, são muitas estratégias que eu uso. Então, como que eu vou, a minha estratégia para lecionar ou para oportunizar a leitura também precisa ser diversa. Precisa ser assim ao longo. E aí o que é legal aqui, uma coisa que eu digo, você não está sozinho, professor. Professor de português não está sozinho. Busque ajuda, né? Ah, eu não vou conseguir, Thaís, desenvolver. Claro que não. Mas será que o professor de matemática não pode te ajudar a desenvolver nesse mesmo estudante, que é o mesmo aluno, o mesmo sujeito, outras habilidades? Será que aquela leitura árdua não pode ficar um pouquinho ali, de repente, naquele bimestre com o professor de ciências, né? E ele vai trazer um artigo, de repente, em outra língua, professores aí que são bilíngues, e traz um texto, sei lá, de ciências bilíngue para analisar. Eu não vejo isso. Meu filho tem aula de ciências bilíngue. Que momento que ele pode analisar um texto científico de ciências naturais em inglês, né? A gente perde oportunidade, Sim. Carol. A gente tem muita Ou oportunidade na escola. ainda, livros. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida é um livro que fala sobre a história de algumas plantas ao redor do mundo, e ele é todo em crônicas. E olha como a gente pode explorar isso. É transversal, é É interdisciplinar, a transversal. gente pode trazer o gênero textual, o caráter, o valor científico. Quantas Uhum. coisas a gente pode estar explorando dentro da história, dentro da geografia, das ciências, do português. Então, acredito que, e a gente sabe que é muito difícil, né? A realidade escolar brasileira, ela é complexa, né? Ela é Não, e fica conturbada de muitas impossível maneiras. se nós continuarmos fazendo planejamento sozinhos, sabe? Eu tenho insistido muito nisso. Uma das bandeiras fortes do Trocando Ideias é dar oportunidade para os professores se encontrarem, porque se a gente continuar fazendo sozinho o nosso planejamento e olhar para aquele monte de conteúdo da BNCC, a gente enlouquece, né? Porque você não vai conseguir. Agora, pensar que esse aluno é o mesmo e ele está na escola, ele passa o quê? 20 anos, 18 anos dentro do espaço escolar. Ao longo desse tempo, a gente vai conseguir, né? Em conjunto. Não vai ser um ano só. Em um ano só, você vai. A gente tem que entender que é esse sistema, né? Que é a longo prazo e que todo mundo precisa andar numa mesma direção, né? A gente fala assim, poxa, quando você vai ler alguma coisa que você precisa apresentar para outra pessoa, é um outro tipo de leitura. Aí você vai usar da memorização. Por quê? Porque eu preciso apresentar esse texto para alguém. Quantas oportunidades a gente dá para que os alunos façam isso? Né? Que eles vão ler para apresentar alguma coisa, eles vão ler para encontrar informações, como eu falei. Ele vai ler um texto que ele vai precisar ler em voz alta. É outra habilidade, leitura em voz alta. Mas a gente não pode tornar todas as leituras na escola em voz alta. Eu fiz agora um levantamento, uma das coisas que os professores mais trouxeram como trauma da sua vida escolar era quando o professor apontava o dedo e falava, agora você vai ler, né? Foi impressionante a quantidade de professores que trouxeram essa mesma situação como algo negativo. E por que que a gente continua fazendo isso? Porque quando você vai ler em voz alta, na vida você se prepara, né? Você lê aquele texto, quem já faz isso, ou em comunidades até religiosas, e vai ler lá na frente, gente, você lê o texto umas 3 vezes antes. Você lê em voz baixa, você lê em voz alta, você lê de novo, você marca onde que você quer ter entonação, aí você se prepara para ler em voz alta. Né? Ser pego de surpresa para ler em voz alta gera uma ansiedade, uma angústia. Não que a gente não possa fazer isso na escola, mas não dá para ser sempre assim, porque você vai falar, nossa, a leitura é uma coisa muito chata, né? É, enfim, queria só, não sei se a gente está conseguindo caminhar para essas coisas todas que a gente tinha pensado em falar. Se tem mais dúvidas. Não é bem uma dúvida, né? Mas e o pessoal aqui também acabou falando que lê bastante Instagram, WhatsApp, e-mails. O Willi falou dos padrinhos, né?
E essa leitura de e-mails que a Angélica trouxe sempre me remete. Eu sempre leio os meus e-mails, às vezes muito poética demais, às vezes muito pensando, mas quando eu preciso ler um grande fio de e-mail, eu fico pensando, nossa, que crônica da vida acontecendo aqui, né? Ao vivo. E a gente que gosta de literatura sempre traz alguma coisa para o meio literário, né? É impossível não fazer isso. Mas essa tua última fala, né? Que trouxe especialmente o fato do professor fazer tudo tão sozinho, né? E a gente ter essa dificuldade nos meios escolares de realmente interdisciplinarizar as coisas, né? E me remeteu ao que você falou lá no começo, de por que que quando o leitor se torna autônomo, a gente para de incentivar leituras, espaços coletivos para leitura e realmente exercitar a leitura como um direito, né? E eu acho que é uma reprodução, é a minha percepção com o que a gente veio trazendo aqui. É uma reprodução. O professor acaba reproduzindo que a autonomia está sendo trazida como um sinônimo de isolamento. E por que, que Uhum, a leitura tem que ser somente uma atividade individual? Porque uhum, que, claro, a percepção, a incorporação, tudo que a gente vem a partir do aprendizado, muitas vezes ele é totalmente individual, ele é totalmente pessoal. Mas em outros momentos também vai ser algo coletivo. E quando é coletivo, muitas vezes é 1000 vezes mais mágico, mais maravilhoso. E acredito que a gente caminhou bem nesse sentido, então a gente está aí nos minutinhos finais, fica à vontade. Ah, eu queria trazer assim essa questão do para sempre, né? Voltar nessa questão do para sempre. Então, realmente acho que tirar a gente, se a gente caminhar pelo menos nesse sentido de que as estratégias, a leitura, a gente aprende a ler para sempre, a gente está aprendendo a ler sempre. Eu acho que daí a gente começa realmente a insistir em práticas na escola para chegar num pré-vestibular, como os professores trouxeram, e não ser tão dolorido, tão sofrido. Agora, claro, não é porque eu sei que esse processo não foi bem trabalhado que eu vou, né, jogar a toalha e falar, ixi, não tem jeito, esses alunos têm jeito, porque às vezes a gente se apaixona pela leitura lá na vida adulta, sabe? Lá depois dos 40 que você é impactado, comigo foi assim, né? Na alfabetização, na pós-alfabetização, que eu fui impactada pela literatura, pelo modelo, de novo. É o outro, para mim, assim, eu sou, né, piagetiana, é sempre o outro, é sempre a interação, é sempre nas relações que a gente aprende. Então, por isso que a escola é um lugar tão rico, porque ela é o espaço da interação, ela é o espaço de encontro dos diferentes, né, da heterogeneidade. Então, que a gente possa realmente investir em situações dessa interação, porque não está só no professor. Às vezes o professor, como você falou, não é um leitor árduo, não gosta, ou não- mas se a gente proporcionar um momento de interação, às vezes vai ser um aluno, às vezes vai ser um parceiro, um colega que vai me impactar, né? Porque o conhecimento não está só na mão do professor. A gente é um grande, né? Temos uma grande responsabilidade, mas não está só nas nossas mãos. Então, se aquilo eu não gosto, se eu vou buscar a estratégia, então, para o meu aluno ter a oportunidade de gostar, né? Não é porque eu não gosto que o outro não vai gostar. E é entender que a leitura não é só gostar. Volto para minha fala do começo, né? São experiências que a gente só vai ter se a gente se permitir, se a gente insistir. Eu tô com vários livros que, meu Deus, começa, para, não consigo, vou, volto, né? Tem hora que é assim. Mas quando você conclui alguns, você fala, nossa, né? Que experiência. Às vezes você nem lembra da história inteira, mas fica o quê? A experiência com aquele livro, fica a sensação, ficam as emoções, né? E acho que é isso que a gente precisava oportunizar na escola, né? Eu trouxe aqui rapidinho a questão de analisar os textos bem escritos. Uma grande amiga que trabalhou comigo perguntou, me pediu, falou, Thaís, você não vai falar da prática do caderno, do diário de leitura? Eu achei que não ia dar tempo de falar, mas assim, deixo aqui aberto o convite para a gente voltar numa conversa dessa, porque existe, né, uma prática de falar do diário de leitura. Às vezes a gente tem essa coisa que eu estava falando de ler para escrever alguma coisa. E eu tive uma experiência com os meus alunos, que eu aprendi com a Beatriz Gouveia, que foi ter assim um diário de leitura, mas não era para colocar assim, título,
sabe aquela coisa enfadonha? Título, autor, editora, ilustrador, gente, para que isso serve? Número de páginas, né? Não, era um diário, quase um diário de bordo, do registro como leitor, um registro meu, de palavras, de expressões, daquilo que impactou. E esse caderninho os alunos usavam na hora de escrever. Então ele tinha um propósito, ele tinha uma função, né, comunicativa. Não era uma coisa, estou escrevendo para a professora, eu nem precisava ver o caderno. Era dele. E aí, no momento de escrever um conto de aventura, ele buscava as anotações. Eu encontrei uma palavra que eu adorei, que deu aquela sensação de pânico, de aventura. E aí ele buscava no seu diário de leitor elementos que potencializava a escrita. Então, acho que a gente precisa pensar nisso, né? Olha como fez falta na época de faculdade, quem aqui já fez faculdade ou depois especialização, você vai escrever uma monografia, faltam palavras. O que que a gente faz? Eu, pelo menos, faço, eu vou ler monografia. Bem escritas, analisar o texto bem escrito, né? Só que a gente não aprende isso na escola, mas a gente deveria aprender. Eu fui olhar monografias de pessoas que escreveram bem, minha orientadora me indica, isso aqui ele escreveu bem, dá uma olhada lá. Você não vai copiar, mas você vai ver a forma. Nossa, essas palavras aqui são bons marcadores para evitar a repetição. Aí você pega, faz um banco de palavras no seu caderninho. Na hora de escrever, é lá que a gente busca, né? Então, o diário era isso. Os alunos faziam desde o primeiro aninho, podia ser até a educação infantil, até o resto da escolaridade era o mesmo caderno. Porque é um caderno de leitura, entende? Mas olha o propósito. O propósito é de escrita. Eu Falei de imagino a coisa preciosa que deve ser um caderno de leitura de um bebezinho, um nenezinho, e que se tornou um estudante do ensino médio, um adolescente. Vai Imagina fazer a pós-doutorado preciosidade assim que com vem 15 nisso. anos. Vai fazer pós-doutorado com 15 anos, né? Com certeza. E eu aproveito esse gancho para falar que eu, como leitora, desde sempre, para sempre, né? Sempre trago os livros como meus amigos. E nem sempre você está 100% afim de estar ali ao lado desse amigo. Então, a gente cultiva relações com os livros, como leitora. E estar cultivando relações com os livros me faz uma escritora melhor, uma estudante melhor, no geral, um ser humano melhor, exercendo o meu direito de leitura e também o meu direito humano de ser uma cidadã que lê e que pode estar lendo, que tem a oportunidade de estar lendo. Então, tudo que você trouxe para nós aqui, Thaís, eu agradeço imensamente. Que preciosidade mesmo de estar tendo a oportunidade de te escutar falar, de escutar os nossos colegas interagirem aqui pelo chat, tá lendo essas mensagens. Não sei se você está acompanhando aqui, mas a Angélica trouxe para a gente que esse momento foi muito rico, agradeceu. A Angélica, Claudete, querida. a Claudete trouxe assim, essa troca é transformadora, obrigada por compartilharem tantos momentos riquíssimos conosco, vocês são demais. Eu aqui agradeço imensamente a participação de todos e acredito que a gente pode ir ficando por aqui, Thaís. O que você Eu vou acha? só fazer uma citação. Deixa eu fazer uma citação. Claro! Esse outro livro aqui, olha, Ao Revés do Avesso, Leitura e Formação. É maravilhoso, da mesma coleção que eu faço propaganda o tempo todo. Olha, E aí traz assim, as razões do direito à literatura. Diz assim: para que serve a literatura? Para nada e para tudo. A literatura não presta para nada. A poesia, o romance, o conto, a crônica, as narrativas fantásticas e as do cotidiano, as histórias e fatos que não aconteceram e que podiam ou podem acontecer. A literatura não forma nem conforma os espíritos, não salva nem consola, não ensina nem estimula. Enfim, não se presta muito para as coisas práticas aplicadas. Não produz realidades mensuráveis e negociáveis. A literatura presta para tudo. O texto literário é um convite a uma ação desinteressada, gratuita, uma ação que não espera que dela resulte lucro ou benefício. É o simples pôr-se em movimento para sentir-se e existir num tempo suspendido na história, um tempo em que a pessoa se faz somente para si, para ser, o tempo de indagação e contemplação, de êxtase e sofrimento, de amor e angústia, de alívio e esperança,
disso tudo de uma só vez e para sempre. Nela a gente se forma e se conforma, perde-se e salva-se, se consola, se estimula, aprende e ensina a viver realidades incomensuráveis, ainda que realmente intangíveis. Então é, né, para tudo e para nada e para tudo. Que a gente quer formar pessoas mais empáticas, eu acredito no poder da leitura para isso, né? De você se colocar em lugares nunca antes imaginados, talvez que nunca você vai viver. Mas a leitura te faz sentir, te faz, né, ser colocado no lugar de outras pessoas. Então, por uma sociedade mais empática, a leitura. Com certeza. Belíssima citação. Já vou atrás dessa coleção, hein, Thaís? Que eu adorei. Muito obrigada pela tua participação, muito obrigada a todos que estiveram presentes aqui conosco. Como eu já disse várias vezes e seguirei repetindo por vários dias para todas as pessoas que eu conheço, que momento precioso, gratificante estar aqui com uma pessoa que tem tanto escopo para falar para a gente, né? Vou compartilhar de novo a avaliação aqui para a gente. Só vou pedir para quem está aqui. Por gentileza, faça uma avaliação da live. Temos live no dia 9 de fevereiro também e no dia 17. Quem puder participar, é super convidado. E eu deixo para vocês os meus contatos. Logo, logo a gente vai ter um webinário também no nosso canal do Trocando Ideias com Especialistas. Então, acompanhem lá para receber as informações. Vai ser uma alegria rever vocês e continuar essa e tantas outras conversas. Consultem as redes da Thaís, que eu já estou lá. Já estou como fã lá, Thaís. Obrigada, obrigada a todos que estão aqui participando. Quem for assistir depois também me dá um alô para eu saber que conseguiu assistir. E obrigada mesmo, foi uma alegria passar essa tarde aqui com vocês. O prazer é nosso, Thaís. Eu vou interromper a gravação, então, muito obrigada a todos.